paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos no nosso programa Leitura da Bíblia, esse tempo que o Senhor nos dá para lermos a palavra dele em conjunto, né? Eu aqui, você onde estiver, e nós estamos no livro de Esdras. Livro de Esdras, hoje nós vamos ler o capítulo 8. Esdras, capítulo 8, e o povo de Judá estava cativo na Babilônia e eles agora retornam para a reconstrução da cidade de Jerusalém, do templo, dos muros. E nós no capítulo 7 vimos que Esdras ele estava vindo, já havia vindo no início do livro de Esdras uma primeira turma com Zorobabel, e agora no capítulo 7 nós vimos que Esdras estava vindo para Jerusalém. Nós vamos prosseguir a partir do capítulo 8 de Esdras. Estes, pois, são os chefes de seus pais com as suas genealogias, os que subiram comigo de Babilônia no reinado do rei Artaxerxes. Dos filhos de Finéias, Gerson. Dos filhos de Itamar, Daniel, dos filhos de Davi, Atus, dos filhos de Secanias e dos filhos de Parós, Zacarias, e com ele, por genealogia, se contaram até 150 homens. Dos filhos de Paate, Moabe, Elioenai, filho de Zeraquias, e com ele 200 homens. Dos filhos de Secanias, o filho de Geaziel, e com ele 300 homens. E dos filhos de Adim, Ebede, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. E dos filhos de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens. E dos filhos de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. E dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. E dos filhos de Selomite, o filho de Josifias, e com ele 160 homens. E dos filhos de Bebai, Zacarias, o filho de Bebai, e com ele 28 homens. E dos filhos de Asgade, Joanã, o filho de Catã, e com ele 110 homens. E dos últimos filhos de Adonicão, cujos nomes eram estes: Elifelete, Jeiel e Semaías, e com eles 60 homens. E dos filhos de Bigvai, Utai e Zabude, e com eles 70 homens. E ajuntei-os perto do rio que vai a Ava, e ficamos ali acampados 3 dias. Então atentei para o povo e para os sacerdotes, e não achei ali nenhum dos filhos de Levi. Enviei, pois, Eliezer, Ariel, Semaías, e Eunatã, e Jaribe, e Eunatã, e Netano, e Zacarias, e Mesulão, os chefes, como também a Joiraribe e a Eunatã, que eram sábios. E deles mandado para Ido, chefe no lugar de Casifia, e lhes pus palavras na boca para dizerem a Ido, seu irmão, e aos netineus, no lugar de Casifias, que nos trouxessem ministros para a casa do nosso Deus. E trouxeram-nos, segundo a boa mão de Deus sobre nós, um homem entendido, dos filhos de Macli, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias, com seus filhos e irmãos, 18. E a Asabias, e com ele Jesaías, dos filhos de Merari, com seus irmãos, e os filhos deles 20. E dos netineus que Davi e os príncipes deram para o ministério dos levitas, 220 netineus, que todos foram expressos por seus nomes. Então
apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Então separei 12 dos maiorais dos sacerdotes, Serebias, Asabias, e com ele 10 dos seus irmãos. E pesei-lhes a prata e o ouro e os vasos, que era a oferta para a casa de nosso Deus, o qual ofereceram o rei e os seus companheiros e os seus príncipes e todo Israel que ali se achou. E pesei com suas mãos 650 talentos de prata, e em vasos de prata 100 talentos e 100 talentos de ouro, e 20 taças de ouro de 1000 dracmas, e 2 vasos de bom metal lustroso, tão desejável como o ouro. E disse-lhes: consagrados sois do Senhor, e sagrados são estes vasos, como também esta prata e este ouro, oferta voluntária oferecida ao Senhor Deus de vossos pais. Vigiai, pois, e guardai-os até que os peseis na presença dos maiorais, dos sacerdotes e dos levitas e dos príncipes dos pais de Israel em Jerusalém, nas câmaras da casa de Deus. Então receberam os sacerdotes e os levitas o peso da prata e do ouro e dos vasos para trazerem a Jerusalém a casa de nosso Deus. E partimos do rio Ahava no dia 12 do 1º mês para irmos para Jerusalém. E a mão do nosso Deus estava sobre nós e livrou-nos da mão dos inimigos e dos que nos armavam ciladas no caminho. E viemos a Jerusalém e repousamos ali 3 dias. E no dia 4 se pesou a prata e o ouro e os vasos na casa do nosso Deus por mão de Meremote, filho do sacerdote Urias. E com ele estava Eleazar, filho de Finéas, e com eles também Josabade, filho de Jesua, e Noadias, filho de Benuí, levitas. Conforme ao número e conforme ao peso de tudo aquilo, e todo o peso se descreveu no mesmo tempo. E os transportados que vieram do cativeiro ofereceram holocausto ao Deus de Israel, 12 novilhos por todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros e 12 bodes em sacrifício pelo pecado, tudo em holocausto ao Senhor. Então deram as ordens do rei aos sátrapas do rei e aos governadores de aquém do rio, e ajudaram o povo e a casa de Deus. Amém? Terminamos então aqui a leitura do capítulo 8, do livro de Esdras. Nós vimos aqui que Esdras veio de Babilônia, com autorização ali do rei Artaxerxes, e tão interessante nessa leitura, conforme nós acabamos de ler, que ele meio que se envergonhou de pedir ao rei que lhe desse exércitos para guardarem eles no caminho. Por quê? Porque ele tinha dito que a mão do Deus de Israel estaria com eles para guardá-los.
Então ele não quis pedir nada e eles oraram ao Senhor, jejuaram e pediram ao Senhor. E nós vimos aqui na leitura do capítulo que o Senhor os livrou de todos os seus inimigos que armavam ciladas contra eles no caminho, né? Então, se nós orarmos ao Senhor, a palavra de Deus é luz para o nosso caminho, né? Dirige a nossa vida. E essa leitura aqui nos faz entender, né, que desde o tempo antigo aqui do povo lá de Israel, quando eles estavam voltando do cativeiro, eles oravam ao Senhor e o Senhor dava livramento, e conosco não é diferente. Nesse dia, nós oramos ao Senhor e o Senhor nos dá livramento de acordo com a nossa oração. Amém? Desejamos a todos os irmãos a paz do Senhor Jesus. TV Manaim, uma TV para você ver.